Andressa Urach vai abrir uma igreja para ela e ela será a pastora daquela igreja. Afinal de contas, ela será uma pastora verdadeira de Deus ou uma pastora do diabo. Esse é o nosso assunto de hoje. E eu peço a você que chegou até aqui, que você já vai dando joinha, você que é inscrito no canal, já comente, já compartilhe esse vídeo com a pessoa que você ama. E você que não é inscrito no nosso canal, nos dê um apoio. O canal Evangelho Sem Máscara tem um único propósito, de pregar o Evangelho sem as máscaras religiosas. E para isso, nós desmascaramos o sistema religioso. Nós temos aqui um compromisso de falar a verdade, mesmo que doa em quem doer. Por isso eu peço o seu apoio. Se você não conhece o nosso trabalho e ainda não é inscrito, assista o vídeo até o final, assiste mais algum vídeo do nosso canal, entendendo que o tema, que as mensagens do nosso canal coaduna com aquilo que você quer para a sua vida. Então você se inscreva, aperte o sininho das notificações, comente aí alguma situação ou você tem interesse de algum assunto. Pode comentar, pode falar, que nós estaremos estudando sobre o assunto e falando com muito amor e com muito temor. O nosso compromisso é com a verdade e nós assim o faremos. Por que falar de Andressa Urach é importante nesse contexto? Primeiro voltemos um pouco para conhecer quem é esta mulher. Ela ficou conhecida nas mídias sociais ela confessou publicamente que ela vivia de um trabalho de prostituição, de vídeos pornôs adultos, e ela não tinha nenhuma vergonha de assim fazê-lo. E um determinado dia, Andressa Urach se converteu ao Senhor. Ela passou por um problema, uma enfermidade, e no meio daquela enfermidade alguém falou de Jesus para ela, e ela então se converteu a Cristo e começou a seguir os ensinamentos de Deus dentro de uma instituição, a qual era a Igreja Universal do Reino de Deus. E por um período, meus irmãos, Andressa Urach foi capa dos podcasts, de convites, de muitas entrevistas, de muitas palavras, inclusive a própria Igreja Universal, com seu trabalho com a Rede Record, usou Andressa Urach para testemunhar o que Deus estava fazendo. Havia, nas palavras daquela mulher, em muitos momentos, havia quebrantamentos, havia lágrimas, e se via que ela realmente uma mulher que havia passado por um momento de muito sofrimento na vida e que através do sofrimento ela estava agora caminhando em um local melhor. Os dias foram passando. Andressa Urach, que começa a sua fé, já muito no início começa a ser ovacionada e ser aplaudida e ser quase que idolatrada porque Deus havia feito algo. E eu pensando acerca de fazer esse vídeo, na verdade eu relutei um pouco sobre o assunto, mas eu me lembrei de um outro assunto, até muito antigo. Talvez quem é jovem que não vai nem lembrar, um ator que era um ator de comédia, chamava Dedé Santana, ele é vivo ainda, e esse ator ele fazia parte de um grupo que chamava Os Trapalhões, e eles eram muito conhecidos no Brasil. E esse ator, ele supostamente havia se convertido a Cristo na Igreja Assembleia de Deus. E eu me lembro que eu era novo convertido e que ele teve em igrejas que eu fui até convidado para assisti-lo, na época não fui, mas eu me lembro que ele foi levado pela Assembleia de Deus em todos os lugares. Ele era convidado, recebia cachê. Um homem que era novo na fé, um homem que não tinha nenhuma estrutura espiritual, e ele foi ovacionado e idolatrado agora para levar o testemunho, o Dedé dos Trapalhões. Multidões iam nas igrejas, nos ginásios, para ouvir Dedé Santana. Com pouco tempo de caminhada, Dedé Santana abandona a caminhada cristã e volta para a sua vida comum. O caso de Andressa Urach não foi diferente. A diferença é a profissão que Andressa Urach resolveu viver, atriz pornô. Meus irmãos, ela sai da igreja com pouco tempo e ela volta para a sua vida de pornografia. Nada disso nos assusta e não era para nenhum motivo para fazermos um vídeo acerca dela por causa disso, a não ser que ela seja alvo das nossas orações. Mas o que leva o motivo de nós fazermos um vídeo e trabalharmos aqui o assunto é porque ela disse que Jesus ama a vida dela, que ela não tem medo nenhum de ser condenada ao inferno, que ela é uma salva em Cristo e que ela vai abrir uma igreja para ela porque ela vai ser diferente, uma pastora diferente. E a grande pergunta é,
Se ela assim o fizer, que tudo indica que vai fazê-lo, ela realmente vai ser uma pastora que estará fazendo a vontade de Deus, ou ela é mais uma falso profeta, uma pastora do diabo, uma vez que ela continua na prática da prostituição através dos filmes adultos, dos filmes de pornô. Meus irmãos, por que esse assunto é importante? Porque há um culpado de Andressa Urach estar vivendo o que ela está vivendo. Não ela ter desviado, se assim podemos dizer, dos caminhos de Cristo. Não, isso é comum, pode acontecer. A Bíblia, inclusive, chega a dizer que alguém que se entregou a Cristo e que, por alguma ventura, o Espírito Santo tenha ordenado a vida dela e que ela volte para as práticas sujas dela, cada demônio que havia naquela pessoa voltará com mais 7 demônios. E a Bíblia diz que o segundo estágio daquela mulher vai ser pior do que o primeiro. Então isso é normal, isso é bíblico. A única coisa que nós poderíamos fazer por esta mulher é orar por ela, para que Deus tenha misericórdia da vida dela. Mas, uma vez que ela volta-se para dizer que ela vai abrir uma igreja para ela, precisamos conversar sobre o assunto. Porque há um culpado disso. E o culpado se chama Igreja Universal do Reino de Deus. O culpado chama-se o sistema religioso cristão que aí está. Meus irmãos, o sistema religioso tem produzido falsos profetas. O sistema religioso tem produzido crentes caídos. O sistema religioso tem produzido pessoas que vivem dentro das instituições, mas que não sabem o que é viver em Cristo. O sistema religioso é uma fábrica de apóstatas, é uma fábrica de homens e mulheres caídas, é uma fábrica de falsos apóstolos, de falsos profetas, de falsos mestres. É o caso de Andressa Urach. Meus irmãos, a igreja, a palavra religião, ela foi inserida na nossa Bíblia quando estava traduzindo a Bíblia do grego para o latim. São Jerônimo insere esta palavra religião na Bíblia. Lá em Tiago, capítulo 5, onde fala que a boa religião, quando nós extraímos do texto grego, ali está dizendo que a verdadeira adoração a Deus, ou o verdadeiro culto a Deus. Mas, quando São Jerônimo vai traduzir, ele substitui culto a Deus, adoração a Deus, ele substitui pela palavra religião. Porque naquele momento se entendia que a religião, e no caso era a igreja, ela tem a função de religar o homem a Deus. Vem do latim religare, religar o homem a Deus. Mas o sistema religioso nunca fez isso. Isso foi um entendimento equivocado naquele momento, continuou o entendimento equivocado através dos séculos e nunca esteve tão equivocado como nos dias de hoje. A religião, a igreja como instituição, ela nunca foi a ligação entre Deus e o homem. Não. A ligação entre Deus e o homem sempre foi Cristo. A igreja apenas deveria ser aquela que anuncia Cristo, aquela que anuncia aquele que liga o homem a Cristo. Mas o que ela fez? O sistema religioso apoderou-se das almas. Meus irmãos, eu posso afirmar aqui sem ter nenhum medo de errar. O sistema religioso está apoderando-se das almas. As pessoas estão indo para as instituições religiosas e pensando estar se ligando em Deus, e elas estão tão presas àquilo que são doutrinas de homens, que são doutrinas humanas, que são ensinamentos apenas daquele grupo específico, que não tem nenhum fundamento bíblico, a ponto de alguns grupos dizerem, olha, não está na Bíblia, mas Deus nos revelou. Outros grupos dizem assim, somente nós temos isso. E outros grupos têm o profeta específico, o homem de Deus tal, a mulher de Deus tal. Tamanha tem sido esse poder do sistema religioso de apoderar-se das almas. E isso que aconteceu com Andressa Urach. Ela teve seu momento de caminhada, e aquele que foi apresentado a ela, que era Jesus, quando ela começa a caminhar, a igreja a sequestra. A igreja, o sistema religioso sequestrou a sua alma, e ela então passou a viver em prol daquela instituição. A prova disso, meus irmãos, foi o tanto de lugares que aquela mulher foi enviada pela igreja para testemunhar. Ela foi convidada e a igreja deu seu apoio, inclusive a própria emissora de TV daquela instituição
a entrevistava e a falava, afinal de contas, era uma ex-prostituta famosa de filmes pornôs que estava agora vivendo em Cristo. Mas, meus irmãos, o que não contam para você é que o sistema religioso não tem capaz de ligar o homem a Deus. E o que aconteceu? Aquela mulher perdeu a fé e agora as lembranças daquela mulher é apenas que o sistema religioso é tão podre quanto a vida que ela levava. A ponto dela dizer, olha, a Igreja Universal me prostituiu como eu me prostituía. Ela, se eu não me engano, se ela levou à frente, ela disse que iria entrar com uma ação na justiça para reaver o dinheiro que ela havia doado para a igreja, que eram mais de 2 milhões em patrimônio. Isso em poucos meses. Por quê? Porque a igreja apoderou-se da alma dela. Por certo, ela deve ter ouvido falar que o dinheiro que ela possuía era amaldiçoado e que ela precisava se desfazer dele. E não há forma melhor de desfazer de um patrimônio do que doando para a Santa Igreja. Meus irmãos, quanta hipocrisia. As lembranças agora de Andressa Urach, de que é? De um sistema religioso falido, que não ama as almas, que não ama pessoas, que só ama dinheiro e prosélitos. E agora, ela lembrando desses fatos, ela se sente no direito de abrir uma igreja para ela. Qual a diferença que tem dela dos pastores que estão lá? Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Eu vou salvar aqui as exceções antes de eu falar, mas a maioria esmagadora, e eu falo aqui sem medo do que eu estou falando, dos pastores que estão hoje nos púlpitos das igrejas, são cafetões fazendo da igreja a sua prostituta. Olha o que eu estou dizendo, isso é muito sério. Os pastores, salvo as exceções, eles são cafetões fazendo da igreja, fazendo do seu povo a sua prostituta, que leva dinheiro para o seu bolso, que leva o poder para o seu bolso. É isso que Andressa Urach sente, que se aquele homem, aqueles homens a qual ela conviveu e ela conheceu de perto a podridão dentro do sistema, tem direito de ser pastores de uma igreja, ela também tem, mesmo sendo uma atriz pornô. Ela está certa? De forma nenhuma. Mas nós temos que falar sobre o assunto, porque eu estou vendo pastores denegrindo aquela mulher e fazendo dela um lixo, mas ao mesmo tempo eles não olham para onde está a causa do problema. Meus irmãos, Andressa Urach tinha que ter se convertido ao Senhor e ter sido cuidada, e ter sido trabalhada, e ter sido amada, e ter sido zelada, para que ela pudesse hoje estar vivendo uma vida cristã. Não, mas prostituíram-na dentro da igreja. Usaram-na dentro da igreja, como se usa qualquer outro que está indo para dentro do sistema religioso. E agora ela está dizendo, eu vou abrir uma igreja, porque Jesus me ama. E ama mesmo, Jesus ama a vida daquela mulher. Mas não é o propósito de Deus que ela abra uma igreja. O propósito de Deus é que ela seja salva. Por isso a primeira coisa que eu falo, meus irmãos, que há muitas pessoas que nós precisamos de orar por elas. Eu tenho certeza que Jesus ama a vida da Andressa Urach. Eu tenho certeza que o Senhor não deixou de amá-la, mas quer transformar a vida dela. Mas também eu tenho certeza, meus irmãos, que esse sistema religioso que aí está dando ânsia de vômito em Cristo. Nós temos que parar, meus irmãos, agora. Nós precisamos voltar e tirar as máscaras do Evangelho e voltar agora a compreender o que está acontecendo. Nós temos uma fábrica de Andressas Urachs. Nós temos uma fábrica de falsos profetas. Nós temos uma fábrica de cafetões. São cafetões da fé que estão fazendo e cometendo as coisas mais absurdas, terríveis. Ou, meus irmãos, nós nos levantamos e tomamos uma posição para voltar, porque a Bíblia fala desse momento. É um momento em que Paulo diz a Timóteo que a sã doutrina daria comichão nos ouvidos daqueles que a ouviam. Não tem. As pessoas não querem mais a sã doutrina. As pessoas querem aquilo que vai encher o bolso, que vai encher a igreja de prosélito. É um movimento que acontece. E eu digo isso de muita tristeza. Porque qualquer pessoa famosa que existir hoje dentro do meio gospel, se for fazer uma apresentação num lugar, as pessoas vão de multidões para assistir. Mas elas não vão num culto onde um irmão que não é conhecido que vai levar a palavra. Não. As pessoas criaram ídolos para si. As pessoas estão criando grandes ídolos em todas as instituições.
Eu me lembro a seita que eu fazia parte, eu vejo hoje as pessoas falando que o líder dela é o Moisés que está na terra, a idolatria que tomou conta, o bezerro de ouro que está sendo fabricado. E Andressa Urach, apenas mais uma que está nessa onda. Ela é fruto de um sistema religioso falido. A Andressa Urach é fruto de um sistema religioso que não tem compaixão das almas, que não tem amor pelas almas, que apenas usa as pessoas. O sistema religioso ama poder e dinheiro e usa as pessoas. Que Deus tenha misericórdia. Que possamos tomar uma posição, meus irmãos, e tirar as máscaras que estão no sistema religioso. Que possamos levantar uma geração de cristãos que ame a Cristo e ame as almas de verdade. Que ame as Andressas Urachs de verdade para resgatá-las das garras do diabo. Mas que não produza novas Andressas Urachs. Que Deus tenha misericórdia da alma dela. Que ela possa cair em si, que ela possa lembrar que um dia ela chorou aos pés de Jesus, que eu creio que ela sentiu em algum momento um ardor de Espírito Santo na sua vida, que ela possa lembrar desse momento e voltar-se para Cristo, que ela não possa imputar em Cristo o que os homens fizeram, não, mas que ela olhe para Cristo, que ela perceba o quanto o Senhor Jesus a ama, e que ela volte para Cristo, e que essa ideia perversa saia do coração dela. Mas se ela assim proceder, é direito dela, vai segui-la quem quiser, mas será apenas mais uma cafetina usando a igreja como prostituta. Ela vai usar pessoas como ela foi usada, porque esse é o sistema religioso. Que Deus, meus irmãos, tenha misericórdia. Vamos tirar as máscaras do evangelho, do cristianismo que está aí. O evangelho está por baixo, sofrido, mirrado. Como diz o líder da seita Igreja Cristã Maranata, o evangelho é coisa do passado, agora nós temos que viver coisas novas. É isso mesmo, o evangelho está ofuscado no meio da mentira, do engano, da vaidade, da soberba, da arrogância, de toda essa prostituição espiritual que aí está. Mas há um grupo que pode fazer a diferença. E eu convido a você a fazer parte desse grupo. Vem estar conosco no canal Evangelho Sem Máscaras. Nós queremos e vamos dar sequência a um trabalho que eu tenho certeza que você poderá viver em Cristo, fora das amarras das seitas religiosas. Para isso eu peço a você, primeiro, se inscreva no nosso canal, você que não é inscrito. Aperte o sininho das notificações. Você que já é inscrito, confira aí se está o seu nome inscrito lá no sininho das notificações. Confira se está inscrito, se não foi apagado por algum motivo. E também comente sobre o assunto. Comente outros assuntos que você queira que nós falemos aqui. Também compartilhe esse vídeo com a pessoa que você ama, porque quando assim você faz, você vai estar ajudando essa mensagem a chegar a mais pessoas. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, se Deus quiser.